Amigo e amiga do canal Apocalipse Oficial, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série O Último Convite. Nós estamos então meditando sobre esse livro, que eu lembro a você mais uma vez que está aí no descritivo do vídeo para você poder fazer o download, baixar o livro e ler ele na íntegra. Eu espero que você esteja fazendo isso. Se você ainda não viu os demais vídeos, nós já chegamos no vídeo 10. Eu lembro também a você que os demais vídeos estão na playlist do canal e eu insto você a assistir todos os vídeos. São vídeos curtos para que você consiga compreender melhor a mensagem que nós estamos tentando transmitir. Muito importante entender o todo para que você possa perceber o tempo em que nós estamos vivendo e que as bênçãos do Senhor sejam mais abundantes no seu lar, na sua vida, na sua família, pela palavra do Senhor. Chegamos então ao vídeo 10. Nós falamos no último vídeo sobre um tema bastante importante que é a adoração. A adoração no tempo de crise final, ela não se dá num vácuo, ela se dá em um contexto importante, o contexto do juízo e no sábado. Nós vimos ali que a primeira mensagem angélica é uma cópia, um trecho da primeira mensagem angélica é uma cópia daquilo que está descrito lá em Êxodo, no capítulo 20, no mandamento do sábado. Portanto, chegamos à conclusão de que o contexto em que se dá essa adoração no tempo do fim é o contexto do sábado do Senhor. E antes de avançarmos para a segunda mensagem angélica, no tema de hoje, a sombra da imagem, nós iremos meditar um pouquinho mais sobre esse tema de adoração. Porque vejam, amigos, os livros da Bíblia, os capítulos, não estão em um vácuo histórico, muito menos em um vácuo teológico. Elas estão colocadas dentro de um contexto. E é importante a gente entender o contexto em que está inserido esse tema das três mensagens angélicas para que a gente possa compreender melhor a mensagem em si. Vejam que em Apocalipse 13 e 14, Apocalipse 13 e 14 são o centro do livro do Apocalipse. E o centro do livro do Apocalipse como esses dois capítulos ali onde trata do grande conflito, o tema central desses dois capítulos é adoração. A palavra-chave que aparece nesses dois capítulos é adoração. Ela se repete por várias vezes. Então nós somos lembrados através desse importante tema, né, que é colocado a adoração, que nós estamos envolvidos de qualquer forma nesse grande conflito. Portanto, é muito importante a gente entender que quando o Apocalipse capítulo 14 nos chama a adorar, ele está nos lembrando de que todos nós estamos envolvidos nesse grande conflito. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, né, como está se desenrolando essa mensagem angélica e o que está ali no contexto, eu gostaria de chamar sua atenção para uma história que está lá no Velho Testamento. A história encontra-se em Daniel, no capítulo 3. O que estava acontecendo em Daniel, no capítulo 3? O rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia naquele momento, ele era o rei mais poderoso da terra, a nação que dominava o mundo, ele convidou todos os representantes das nações e seus prefeitos, seus sátrapas, músicos, etc., as pessoas importantes para a dedicação de um monumento. O rei Nabucodonosor havia feito uma estátua, essa estátua era toda de ouro, ela confrontava diretamente uma mensagem que Deus já havia dado para o rei Nabucodonosor, uma mensagem de que o reino dele, representado pela cabeça de ouro lá de Daniel capítulo 2, não subsistiria para sempre. Esse reino seria passado a outro, mas o rei Nabucodonosor, não feliz com isso, ele vai lá e faz uma imagem toda de ouro e chama as pessoas para a consagração. A consagração desta imagem, dessa estátua, não era simplesmente a inauguração de um monumento. O que estava em jogo ali era a questão de adoração, porque o rei falou, assim que todos ouvirem o som da música, todos devem se ajoelhar e prostrar-se diante da imagem que eu fiz. Entretanto, haviam 3 jovens que haviam sido levados cativos à Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus nomes babilônicos, que eles decidiram não se ajoelhar diante da imagem. Eles falaram, não, nós não iremos nos ajoelhar, e eles ficaram em pé quando todos se ajoelharam. Eles não se ajoelharam por um motivo muito claro e específico, porque está descrito na lei de Deus que somente a Deus nós devemos adorar, não devemos nos prostrar, nem adorar nenhum tipo de imagem. Ora, se não devemos adorar imagem, como é que eles iam se prostrar diante daquela imagem? Então eles decidiram ficar em pé. Obviamente, o rei Nabucodonosor ficou furioso, deu uma nova oportunidade a eles, e eles declararam ao rei, olha rei,
não adianta. Se Deus quiser nos salvar da fornalha de fogo ardente, que era a ordem do rei, se vocês não se prostrarem, vocês serão jogados na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser nos livrar, nós ainda assim não adoraremos a sua imagem e permaneceremos fiéis ao nosso Deus. O que estava em jogo ali não era um monumento, como eu disse, não era a inauguração de uma estátua. Era o tema da adoração. O que estava em jogo ali era quem aquelas pessoas iriam adorar. A Deus ou a imagem levantada pelo rei Nabucodonosor. Quando você vai então a Apocalipse capítulo 13, em Apocalipse capítulo 13 está descrito uma cena muito semelhante. Porque ali, lembrem-se, rapidamente, existem dois poderes antagônicos a Deus que se levantam. Um se levanta do mar e outro se levanta da terra. Esses poderes fazem guerra contra os santos, os forçando à adoração. Em Apocalipse capítulo 13 é dito que a besta da terra faz uma imagem à primeira besta e faz com que os habitantes da terra adorem essa imagem. E todos aqueles que decidem não adorar essa imagem, é feito um decreto de morte. E eles estão sujeitos à penalidade, então, agora, desse decreto. E todos são mortos aqueles que não adorarem. Então, vejam, percebam que o cenário é muito parecido. Uma imagem, assim como no passado uma imagem, em Daniel 3, há uma imagem agora em Apocalipse 13. Lá no Daniel 3 há um decreto de morte, em Apocalipse 13 há um decreto de morte, e as pessoas precisam tomar uma decisão. Lá no passado, aqueles 3 jovens hebreus são uma sombra do que nós teremos que ser agora no presente, e eu digo no presente muito, num futuro, melhor dizendo, mas num futuro muito próximo. Em breve, muito em breve, nós seremos também confrontados diante da lei dos homens ou da lei de Deus. O que iremos respeitar? O sábado do 4º mandamento, porque é isso que a primeira mensagem nos chama, nos lembra do 4º mandamento, ou iremos adorar um sábado espúrio, ou seja, um sábado criado pelos homens, definido pelos homens e colocado para nós como um tema especial, como algo que nós devemos honrar. Esse é o tema esta é a situação que está posta em Apocalipse 13 e que em Apocalipse 14 nos chama a atenção. Quando, portanto, em Apocalipse 14, Deus nos chama e fala assim, ó, adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus está dizendo o seguinte, não se proste diante de nada que não seja o Deus Criador de todas as coisas. A questão é, iremos adorar a quem nesta crise final? A Deus, o Criador de todas as coisas, ou a besta e a sua imagem? É muito interessante nós notarmos, nesse contexto de Apocalipse, capítulo 13, que há um chamado à adoração, há uma imposição à adoração. As pessoas irão adorar ou por convicção ou por conveniência, mas ali é dito o seguinte, que se você ficar ao lado da besta e da sua imagem, você não recebe as sanções econômicas. Você vai poder comprar, vender, ter a sua vida livremente, sem nenhum tipo de dificuldade. Por outro lado, se você não adorar a besta e a sua imagem, você estará sujeito a sanções econômicas e até políticas, enfim, religiosas, que a besta irá impor sobre os habitantes da terra. Então a questão ali será uma questão bem difícil, uma questão bem dura. Mas lembremos nesse momento, e assim eu vou encaminhando o vídeo já para o final. Quem salvou aqueles 3 jovens hebreus lá no passado? Porque se você se lembrar da história, efetivamente eles foram lançados dentro da fornalha ardente. Mas ali tinha um 4º elemento, que o rei Nabucodonosor disse, esse parece um filho dos deuses, e era o próprio Jesus Cristo. Na sequência do evento, é dito que nem cheiro de fumaça se achou em suas roupas. Os pelos dos seus corpos não foram queimados, nem chamuscados. Portanto, eles foram sim enviados para a fornalha, mas Deus estava com eles. Ao pensarmos agora na crise final, que seremos confrontados de forma dura com sanções econômicas, principalmente, e eu tenho certeza que ninguém aqui quer passar por dificuldade, por fome, por privações, mas irmãos, Deus estará conosco nesta fornalha no final do tempo. Assim como o Filho do Homem esteve com os jovens hebreus na fornalha ardente, o Filho do Homem estará conosco na fornalha de fogo que será levantada nesses dias finais. Precisamos apenas tomar uma decisão.
E a decisão é em torno da adoração. Quem iremos adorar? Ao Deus Criador ou a besta e a sua imagem. Que o seu desejo nesse momento seja ficar firme ao lado de Deus, assim como aqueles 3 jovens hebreus ficaram. Um forte abraço, que Deus te abençoe e no próximo vídeo, se Deus permitir, iremos continuar e agora tratando já da segunda mensagem angélica. Portanto, não perca, eu te espero lá, fique com Deus.